Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo especial edição Evento Transforme-se do Saída de Emergência. Utilizamos o conteúdo incrível gerado em nosso evento para levá-lo em forma de podcast até você. Eu sou o Daniel Amorim e convido a todos a conferirem esse bate-papo. Tripulantes, microfones em automático. Uma conversa sobre os impactos positivos que os viajantes podem gerar dentro de uma comunidade. O propósito é instigar as pessoas a transcenderem a viagem a lazer, gerando um intercâmbio colaborativo com a sociedade local. Viaje nesse assunto. Olá, voltamos aqui, Copastur, vocês, gente do mundo inteiro participando do nosso Transforme-se, que acho que será o primeiro evento de muitos. Agora acho que eu ia dizer de Mares eu querer fazer todo ano, e eu achei incrível essa iniciativa, e nós estamos de volta. Estamos com 3 palestras acontecendo. Temos Viagem com Propósito, Experiências que Transformam. Temos Protagonismo Feminino, Agente de Transformação. E vamos começar agora aqui o desafio do equilíbrio entre humanização e saving e segurança em viagens corporativas. Esse é o tema da nossa sala aqui. Eu queria começar fazendo meio que uma recapitulação, né, sobre o porquê do evento. Esse evento ele é o resultado de 5 anos de transformação da Copastur. Nós estamos compartilhando todo o conteúdo que a gente teve acesso e ele nasce, né, toda essa transformação nasce da inquietação que o Edmar pai e o Edmar filho, Edmar Bull e Edmar Mendoza tiveram quando começaram a entender que era necessário uma transformação radical e genuína nos negócios e na forma de gerir a empresa. Então, agora nós estamos aqui compartilhando todo esse conteúdo e eu queria falar uma frase do Alvin Toffler, que foi um grande futurista, e ele dizia assim: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Se você ficar em dúvida entre qual sala escolher, não se preocupe. O conteúdo vai estar disponível durante 7 dias na plataforma da Copastur. E assim, eu vou chamar agora os nossos queridos convidados que estão aqui muito ansiosos para participarem conosco deste bate-papo incrível. Então, eu quero chamar aqui para dizer um bom dia rápido, né? Primeiramente, aquele bom dia rápido. O Eduardo Murad, graduado em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, MBA em Turismo, Hospitalidade e Entretenimento, pela FGV, com extensão internacional em Ohio University College of Business. Possui uma sólida experiência de mais de 20 anos em Procurement, Business Process Outsourcing, gestão de viagens e eventos corporativos e vendas, adquiridos pelo trabalho em empresas multinacionais como Siemens, IBM, Carlson Wagonlit, HRG e HRS. Eleito presidente da ALAGEV, Associação Latino-Americana de Gestores de Viagens e Eventos Corporativos, de 2014 a 2016, e atualmente exerce o cargo de diretor executivo da associação. Coautor de 3 livros, palestrante nacional e internacional para os eventos mais importantes e representativos da indústria de viagens e eventos. Quero um bom dia bem caloroso, Eduardo Murad. Bom dia, Kelly. Bom dia, Edmar e todos os que estão nos assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Semana passada nós já fizemos um esquenta, né, o nosso Copastur, no Trade Talks, que é um evento da ALAGEV em parceria aí com a Copastur. Já falamos um pouquinho do que a gente vai falar hoje, mas mais uma vez agradeço aí, né, e agradeço por terem escolhido essa sala para assistir em meio de uma grande concorrência. Aliás, parabéns pelo evento, está muito rico. Mais uma vez, obrigado. Estamos aqui prontos e ansiosos, Kelly.
Muito bem, o privilégio é todo nosso e o seu currículo dá vontade de conversar com você horas e horas. Parabéns. E aí, nós vamos aqui eu estou aqui no cronograma, né? Vou chamar o segundo convidado meu, que eu conheço há 5 anos e a gente tem feito um trabalho incrível juntos. Ele disse na apresentação do evento que eu sou mentora dele, mas ele também é meu mentor, porque a gente faz mentoria recíproca. Quero chamar aqui para falar com vocês, dar o bom dia, Edmar Mendonça, diretor executivo da Copastur. Vem para cá, Edmar. Bom dia a todos. Um privilégio estar aqui nesse palco virtual com nossos parceiros, clientes, enfim, com todo mundo que está aqui. E todo mundo escolheu a gente para assistir, né? Eu acho que é uma dificuldade enorme da gente saber o que vai assistir, mas ele vai ser online, depois o pessoal pode ver. Obrigado, Kelly, por estar aí com a gente o dia inteiro, né, fazendo essa mediação. E é um prazer enorme compartilhar com vocês um pouquinho da nossa ideia daqui. Ótimo! Seja bem-vinda, Edmar. E agora, uma representante das mulheres desse universo. Vamos chamar aqui Daniele Wegermann, da Live University. Especialista em gestão de pessoas, professora da Live, pós-graduada em gestão de pessoas, psicologia positiva e coaching. Possui uma abordagem que une a humanização e foca em resultados. Acredita que a sinergia entre esses fatores é capaz de criar soluções disruptivas nas organizações. Vem dar seu bom dia, Dani. Bom dia, Kelly. Bom dia, Edmar, aos colegas. Uma honra incrível estar aqui, a gente falando de empoderamento feminino, representatividade feminina. Estou honrada de estar nesse painel com os senhores e acho que a gente vai ter uma discussão incrível. Espero poder contribuir aí, trazendo esse lado humano das viagens do mundo corporativo e o impacto que isso traz para o resultado final das organizações. Obrigada, viu, Kelly, pelo convite e pelo acolhimento também. Obrigada, querida. Vamos em frente. E o nosso último e não menos importante convidado é Ricardo Marinho, da Transocean. Graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG, especialização em Engenharia Aeronáutica e MBA em Gestão de Negócios. Atualmente trabalhando na Transocean do Brasil no segmento de perfuração de poços de petróleo, atuando como gerente de RH 28 anos dedicado à Transocean, sendo 8 anos em offshore, 7 anos em gerência de plataformas offshore e 13 anos no RH. Sempre procura o equilíbrio trabalho e vida pessoal juntos e para isso utiliza de práticas como yoga, natação, ciclismo e corrida. Bom dia, Ricardo Marinho. Bom dia a todos vocês. Primeiramente, muito obrigado aí a Copastur, obrigado a você, Kelly. Primeiramente, espero nesse momento de pandemia encontrar todos os ouvintes, a todos vocês, colegas, vocês e suas famílias, entendeu? Em plena saúde, né? Eu acho que isso é o importante, é o motivo de nós estarmos assim, nos encontrando de uma maneira remota, né? Caso contrário, estaríamos dentro de um auditório e trocando mais ideias. Mas muito obrigado e procuro aqui, muito humildemente, compartilhar, né, um pouco da minha experiência com todos vocês e espero que agregue valor a todos os ouvintes, né, e parceiros também. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, participe, mande a sua pergunta no chat, participe no Telegram. Nós estamos aqui para responder todas as perguntas e eu quero começar com o Eduardo Murad. Vamos lá, Eduardo? Bora. Então, vamos lá. Eduardo, como que você enxerga essa questão da humanização dentro da realidade do mercado de viagens corporativas? Você acredita que associações como a LAGEV podem contribuir para essa mudança cultural? Sim, total, Kelly. Eu vou tentar falar devagar aqui para a Carol conseguir me acompanhar, que normalmente eu falo rápido. Mas vamos lá. Sim, e o que a gente espera é que está todo mundo falando que a pandemia, o lado positivo aí da pandemia, se a gente consegue tirar algum, que é trazer essa humanização nas relações comerciais, né? Porque a cadeia toda de viagens e turismo está fragilizada e a gente precisa realmente pensar na sustentabilidade da cadeia toda. Então, nós, na LAGEV, até com nossos parceiros, a gente teve esse papo com o Edmar e com
alguns convidados semana passada, é como a gente garantir essa sustentabilidade dentro da empresa. E nós, na associação, a gente está levantando algumas bandeiras, né, do lado de advocacy, né, para levar as melhores práticas, né, as melhores práticas que vão, né, nortear esse caminho todo que a gente está trilhando e esperamos no futuro, né, que continue assim. Né? Então, não é porque agora está todo mundo fragilizado que vamos, né, ser, né, empáticos nesse momento, mas daqui a pouco voltam as coisas e as práticas antigas retornem. A gente não quer isso. Né? Desse pilar que a gente está falando aqui hoje, que é o equilíbrio de humanização, segurança e saving, né, dentro das corporações, eram áreas totalmente distintas. Né? E o que a gente está tentando fazer é colocar essas áreas para se conversarem, né? Porque savings era um objetivo da área de compras sempre, a segurança não era primeiro lugar, era saving first, segurança era cuidada pela área de saúde ou RH da empresa, e a humanização também um pouco nessa área, mas nunca se prestava muita atenção nisso. Uma das perguntas que eu fiz para o Edmar semana passada se as empresas, quando contratam, quando fazem um processo de bid, né, de seleção de fornecedores, levam em conta, né, o capitalismo sustentável, né, todo esse tipo de relações que as empresas têm, ou é puramente preço. Né? Então, a gente tenta, né, educar o mercado um pouco mais para que essas práticas também estejam no scorecard da seleção de fornecedores, e não é só a agência, né? A agência, a hotelaria, né, a companhia aérea, como que as empresas estão tratando essa questão de humanização, porque o saving, né, acaba sendo o resultado, né, de uma operação redonda, de uma operação com pessoas felizes ali na frente. Então, a gente tenta trazer isso e, claro, a gente tem, às vezes, uma dificuldade de mensurar isso. Né? E agora tem a questão de segurança, que com a pandemia ficou ainda mais evidente. Né? Então, como casar tudo isso, que eu acho que é um pouco da discussão aqui, não vou me adiantar, mas nós, dentro da associação e com os parceiros, a gente tenta, né, nortear esse tipo de relação e falar com as pessoas e começar a mostrar esse outro lado para que a gente tenha realmente uma cadeia sustentável. Não é? Então, desde do cliente até a TMC, que está no meio, e todos os fornecedores. A gente tem que pensar agora realmente na relação sustentável da cadeia e a gente ter levantado essa bandeira na associação. Eduardo, qual é o maior desafio disso? O maior desafio é, primeiro, tirar esse mindset, né, das empresas, né, porque quando você faz a relação, né, uma gestão de viagens ali, você foca muito no saving. Né? A primeira coisa ali era saving, e o saving já não é mais, né, não pode ser saving first. Você tem que ter, primeiro, para mim, é segurança. Né? Segurança é em primeiro lugar. Né? E como que você vai chegar a essa operação, essas quebras de paradigma. Então, quem está na gestão de viagens, quem está na área de compras dentro da empresa, tem que conversar com o RH, tem que conversar com a área de segurança e se envolver com as outras áreas. Então, é quebrar esses silos que existem dentro da empresa e também no mercado, né, para que todo mundo se converse e chegue a essa sustentabilidade. Então, não é mais o eu, né, que a gente fala de alguns princípios aí que a gente viu hoje de manhã, não é mais o eu como empresa, né, é eu dentro da cadeia, qual a minha importância dentro da cadeia. E aí a gente está falando de prazos, né, gigantescos de pagamento, no caso das agências, a gente está falando de FIIs baixos, né, a gente está falando de espremer fornecedores da hotelaria, né, então tem aí bastante coisa que a gente tem que mudar. Né, então, até mudar a conceituação do que é o saving realmente, para que essa indústria seja, né, mais sustentável, principalmente agora que está todo mundo fragilizado. Muito bem. E a próxima pergunta vai para Edmar Mendonça. Edmar, a gente sabe que a gente faz 5 anos que estamos aí nessa transformação, a gente sabe que o mercado de viagens ainda não possui uma cultura humanizada. E a gente tem poucos exemplos disso, né? Tem pouco benchmarking. Onde que você busca referências de boas práticas para inspirar a transformação que você faz todos os dias? Eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, né? De onde, mas é aquela história, né? É algo genuíno, né? Se não for genuíno, não tem como fazer. Pensando aqui um pouco até no que o Eduardo estava falando, né? Sobre, eu acho que a gente traz eu pensei aqui num tema que a gente tem trabalhado muito, que são de polaridades, né?
Eu poderia aqui falar, a Kelly sabe um pouco disso, poderia falar aqui 2 horas sobre tantas polaridades que temos, né? E que a gente tem que lidar, né? A gente, como ser humano, a gente gosta de resolver problema, né? Trabalhar para a gente é resolver problema. Mas quando a gente fala em humanização, nessa época que a gente está vivendo, a gente tem que saber que a gente vai lidar com polaridades. Eu estava fazendo aqui um pensamento que é o seguinte: no momento anterior, né, de ter as áreas de compras, de ter pessoas na área de compras com metas individuais de prazo de pagamento, de redução de custo, tudo mais, a gente tinha uma relação, né, como TMC, né, estou falando um passado aí 10 anos atrás, mais ou menos, uma relação muito com as secretárias. Então, a gente estava numa humanização, eu diria, muito forte, né, porque a secretária decidia onde ela ia comprar, onde que era melhor para o CEO que ela atende, como que ele vai ser mais bem tratado, e não olhava muito para custo. Esse cenário, né, dentro de várias crises que a gente passou, ele mudou completamente. A gente foi para o outro extremo, né? Qual que é o outro extremo? É saving, prazo de pagamento, não me importo com o viajante, eu vou colocar em aí eu vou até entrar, depois o Ricardo fala um pouco sobre isso, como é que é lá na Transocean, mas eu vou colocar em quarto duplo, quarto triplo, eu vou colocar em flat, eu vou fazer o que for para eu ter redução de custo. A gente foi para o outro extremo completamente, né? E agora o que acontece? A gente está voltando para o extremo anterior. Não, agora eu tenho que humanizar, eu tenho que cuidar do meu viajante, eu tenho que colocar ele em apartamento single, eu tenho que testar ele para saber se ele está com Covid ou não, eu não posso colocar ele em risco, que também não é saudável, né? O saudável é você fazer um balanço entre os dois. Eu acho que essa é a grande reflexão que tem aqui, que eu queria colocar para vocês. Agora, a pergunta, efetivamente, né, onde que a gente busca, não são em multinacionais especificamente ou empresas globalizadas. A gente tem, desde, né, daquele, ele comentou com a gente aqui outro dia, da padaria lá em Sorocaba, que tem uma ação super legal, sustentável e faz parte do capitalismo consciente, até grandes empresas que fizeram sua transformação. Então, acho que se você pegar um pouquinho de cada, né, você vai fazer aí entender, né, onde que você deve atuar, como que você deve ser uma empresa melhor, enfim, o caminho. E o caminho, eu concordo também, que é trazer à tona, né, esses problemas. A gente tem que discutir esses problemas. Se a gente não tomar consciência deles, a gente não vai sair do lugar, né? A gente vai ficar falando, reclamando, né? Agora a gente vai reclamar que todo mundo tem que ter segurança, saúde, e depois a gente vai reclamar que está pagando muito por isso, e a gente vai ficar nessa dualidade que a gente sabe que não tem, a gente tem que lidar um pouco com tudo. Muito bem. Eu acho interessante você falar sobre isso, a maneira que você fala que a inspiração é em grandes empresas ou em pequenas empresas. Na verdade, a grande inspiração são nas boas práticas, as pessoas que fazem a diferença, né? Não importa se é pequeno ou se é grande, se tem uma boa prática, isso nos inspira a implantar isso na empresa, né? E eu vou continuar a pergunta, tá? Porque não estava aqui no script, eu vou continuar a pergunta. Me fala uma coisa, e pessoalmente você se inspira em quem? Existe um líder? Existe um modelo de gestão para você fazer essa transformação ou não? Eu estava conversando aí esses dias sobre propósito, né? Sobre como a gente faz o nosso propósito, onde a gente segue. E eu lembro, assim, não muito tempo atrás, quando a gente falou, não, a gente vai mudar aqui as coisas, a gente vai fazer diferente. Então, quando eu via um tratamento não genuíno entre pessoas, e acontecia, né, de forma cotidiana, né, eu comecei a entender que eu tinha que refletir um pouco sobre as coisas que estavam acontecendo ali, e aquilo me fazia muito mal. Então, fazia até, se acontecesse por 3 dias seguidos, falar, não, eu não quero mais ir trabalhar, esse negócio é muito ruim, eu preciso achar alguma outra coisa para fazer. Mas aí, por sorte, né, por privilégio, eu estava numa posição dentro da empresa que eu poderia mudar, né?
E aí, a partir disso, eu fui construindo o meu propósito. Então, eu não tenho uma pessoa que fala, não, eu quero ser que nem ela, ou não, eu quero fazer a empresa a melhor do mundo. Até porque, se a gente começa a olhar para isso, a gente vai ter grandes desilusões, né? Porque tem empresa que fala e, de repente, troca o CEO e faz alguma coisa errada, e aí, que você amava aquela empresa e agora ela não é mais aquilo que você ama, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Mas aí, aos poucos, você vai construindo, né? Você vai entendendo o que te faz bem, o que não faz, o que você acredita, né? E aí, se você tiver o privilégio de estar numa posição de, pelo menos, mudar um pouquinho ou influenciar as pessoas de alguma forma, eu acho que vai ser o futuro, assim que eu lido no meu dia a dia. Muito bem, ótimo. Dani. Oi, Dani. Oi, Kelly. Oi, tá aí, né? Tô sim. Então tá. E dentro de tudo isso que o Eduardo falou, que o Edmar falou, quais são... Você é formado em psicologia positiva, né? Trabalha com coaching. Às vezes as pessoas acham que não há tantos benefícios em construir uma empresa humanizada, mas quais os benefícios mais tangíveis notados quando comparamos empresas com uma cultura humanizada e empresas que não investem nessa cultura de humanização? Excelente pergunta, Kelly. Lá no nosso MBA de Gestão de Pessoas da Live, é exatamente essa abordagem que a gente traz. Por que humanizar? Né? Qual é o sentido prático dessa humanização? Que concordo com o Edmar, né? Essa polarização aí de ora foco no resultado, ora foco só no humano, é muito complicado, né? Muito complexo, e a gente precisa encontrar um ponto interessante de equilíbrio aqui. Quando a gente fala em humanização, está falando em honrar, em respeitar o investimento que os nossos colaboradores fazem. Se a gente parar para pensar, as pessoas escolhem investir nos nossos negócios, nas nossas organizações, e investir o tempo, que é um recurso não renovável e completamente limitado. E essas pessoas decidem, então, pela nossa empresa e por permanecer nesta empresa com este investimento. Então, humanizar é reconhecer isso e tratar a pessoa como gente, tratar a pessoa novamente como um ser humano e não apenas como um recurso humano, né? Muitas organizações já estão nesse viés de olhar simplesmente como eu tenho recursos humanos, eu não tenho pessoas, não tenho gente dentro da organização. Então, resgatar o humano é essencial por si só. Eu acredito que já seja um fim em si mesmo. Se isso não fosse suficiente, o que o mercado aí, o que o mundo acadêmico tem percebido sobre culturas mais humanizadas? A Harvard fez um estudo super interessante e percebeu, por exemplo, que 30% do resultado de uma organização depende do clima organizacional dela. Então, perceba, 30% é muita coisa. A gente não está falando em focar em saving ou focar em aumentar faturamento, mas em cuidar do clima organizacional, de como o meu colaborador se sente para performar. 30%. Isso já é super interessante. Quando a gente olha outros dados, como, por exemplo, rotatividade espontânea, né? Então, o quanto os talentos da minha organização se desligam da empresa. Se a gente olhar para empresas normais, a média de mercado, a gente tem um percentual de até 30% de turnover voluntário. As empresas mais humanizadas, esse turnover cai para 7%. Então, é uma diferença muito gritante, enquanto eu consigo atrair talentos, reter talentos e a economia que isso traz para o próprio negócio. Porque quando a pessoa começa a produzir, eu invisto em recrutamento e seleção, invisto em atração, desenvolvo essa pessoa, invisto horas e horas para que ela se torne produtiva e esse talento simplesmente vai embora. Então, é um custo, um investimento altíssimo que eu exploro melhor se eu tiver um melhor clima, um clima mais organizado. O que mais? Os estudos têm se mostrado muito favoráveis ao seguinte: empresas com NPS mais alto, né, o índice de satisfação do cliente mais elevado, correspondem também a empresas que têm um índice de confiança maior de seus colaboradores. Ou seja, o seu colaborador trata o seu cliente da mesma forma que ele é tratado pela sua organização. Então, se você quer melhorar a satisfação do cliente final, cuida da forma como você cuida de gente dentro da sua empresa, porque elas são diretamente proporcionais. E, além disso, o próprio retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre investimento. Quando a gente olha a média ali de mercado, um retorno sobre patrimônio líquido de uns 4%, e quando a gente olha algumas certificações ali, as 500 maiores e melhores da Exame, por exemplo, essas empresas já têm um retorno sobre patrimônio líquido de 9%.
e as empresas classificadas como GPTW, como a Copastur, que, aliás, renovou essa semana, né, Edmar, e ainda ranqueou lá entre as primeiras no setor, parabéns, inclusive, pelo excelente resultado, chegam a ter 17% de retorno sobre patrimônio líquido. Então, cuidar de gente é a decisão mais humana, mais ética, mas também a mais lucrativa para o negócio. Então, acredito que esses são os principais benefícios mais tangíveis, Kelly. Você acha que os líderes estão preparados, Dani, para isso? Essa é a minha grande missão, ajudar RHs e líderes a se prepararem para isso. Para você ter uma ideia, Kelly, 70% do clima organizacional é definido por como o líder conduz ou deixa de conduzir sua equipe. Então, se a gente pensar em 70% depende do líder e de influência do clima, e o clima 30% do resultado, a gente está falando que a forma como o líder performa, né, desenvolve 20% a mais ou a menos do meu negócio. E as lideranças ainda estão em desenvolvimento, na minha opinião, Kelly. Eu acompanho algumas empresas em que os líderes realmente são um diferencial competitivo, eles elevam com certeza a lucratividade da empresa nesses 20%, e acompanho algumas também aí no mercado que o líder com certeza impacta negativamente nesses 20%. Então, sem dúvida, esse investimento em liderança é essencial, e acho que a gente ainda tem um mindset muito de se nasce líder, liderança é um dom, a pessoa aprende, e as empresas ainda não têm tanto esse olhar de, olha, eu invisto no desenvolvimento dos meus líderes porque eu entendo o impacto de humanização e impacto de resultado de negócio que isso traz, Kelly. Você acredita que... Porque às vezes a gente é chamada apenas para fazer um programa de desenvolvimento com a operação. Sim. Você acredita que a chave está onde? Na operação, na liderança, ou tem que ser no todo, ou às vezes o diretor tem que ser mandado embora, como é que é? Desculpa. Opa, em muitos casos isso é verdade, a verdade dessa frase. Mas, sem dúvida, Kelly, a operação é importante. Eu acho que são tratamentos diferentes para cada empresa, para cada problema. Gosto muito de uma frase que diz que para cada problema complexo tem uma resposta simples, elegante e errada. Então, eu não acredito muito em fórmulas mágicas. Acho que cada caso é um caso e que a gente precisa analisar com muito cuidado. Mas se eu fosse arriscar um palpite, em geral, está assim na liderança. Investir em liderança, a gente consegue catalisar aí os resultados para a operação, porque justamente é o líder que está ali no dia a dia, dando feedback, desenvolvendo, direcionando, fazendo um acordo de convivência mais claro com suas pessoas, buscando formas e recursos dessas pessoas entregarem mais. Então, se eu fosse dar minha opinião, nesse sentido seria, olha, invista mais na liderança e isso cascateia. Muito bem. Eu acho que a gente está falando sobre pessoas, né? Já entramos nesse assunto, e eu acho que nada melhor do que chamarmos o Ricardo para participar do papo, né? Afinal de contas, quantos anos RH, né, Ricardo? 13 anos. Então, é muita coisa, hein? Tem muita coisa para ensinar para nós, né? Como você foi gerente de RH, como gerente de RH de uma empresa multinacional e líder do segmento de perfuração, como que você vê esse desafio todo aí na prática? A verdade é o seguinte, fico até feliz com as palavras da Daniele, né? Porque, assim, talvez eu seja suspeito para falar da Transoa, porque já estou aqui há 28 anos, né? E é uma empresa que, assim, eu vejo que muitos desses conceitos, né, de humanização, ela já os possui há mais de 20 anos, né? Isso é muito bom. A Transocean está no Brasil, só para vocês também, todos os ouvintes entenderem quem é a Transocean, que empresa é essa, faz o quê? A Transocean é uma empresa da área de perfuração de poços de petróleo. A gente possui plataformas offshore, né? Aqui no Brasil, contamos com uma força de trabalho de 700 colaboradores, sendo 650 offshore, é o pessoal que está lá na plataforma, e 50 estão em terra. Então, offshore, você tem essas pessoas basicamente viajando todo mês, então você imagina, são 650 colaboradores viajando entre Brasil e exterior, da ordem de 100 expatriados, viajando todos os meses, né? É um vai e vem danado. Mas, quando a gente fala em humanização,
E aqui a gente volta nesse tocante, né? Como é que é o foco nas pessoas, né? Como que a gente trata essa questão de cibersegurança, né? A maneira com qual eu enxergo e também eu entendo que é a maneira que a Transocean trabalha também é o seguinte, esses 3 pilares, né, é como se fosse um jogo de xadrez. Quando você move uma peça, você não moveu uma peça, você mudou o jogo inteiro. Então, não tem como você dar foco só na humanização e falar, não, agora eu vou dar foco na humanização e o save eu vejo depois. Não dá. Se você mexeu na humanização, você reflete também no save, você reflete na segurança e vice-versa. Então, não pode ter um foco, né, só específico em um outro. E, para isso, a empresa ela precisa ter uma estratégia muito bem sólida, muito bem alinhada entre o corpo diretivo e todos os seus colaboradores, para que eles entendam esse contexto. Né? Então, como viagem na Transocean, ele é parte integrante do trabalho, porque eu preciso levar as pessoas para a plataforma. A nossa atividade ela é toda offshore. E aqui, Kelly, você falando dentro do RH, né, é uma atividade diferente, porque você tem 650 colaboradores que você não os vê regularmente. A menos quando eu faço minhas viagens nas plataformas de visita, né, mas não é tão regular, é diferente de uma indústria normal, que você vai dar uma parada lá no pátio, lá na linha de produção, ou antes de entrar um turno de pessoas trabalhando, você reúne toda a força de trabalho e manda uma mensagem igual para todo mundo ali. Hoje, eu tenho metade da minha tripulação que trabalha offshore, está em casa, descansando, a outra metade está offshore. E, de tempo em tempo, esse pessoal vai trocando. Então, o grande ponto dessa nossa, como a gente diz, humanização, e é como a gente vê da Transocean, que é o seguinte, é importante, o ser humano ele gosta de regras. Porque a gente não pode falar, não, faz o seguinte, vamos deixar as pessoas felizes, vamos falar, ticket, bota aí pessoal para viajar, todo mundo de first class ou business class. Vai ser um bando de empregados, todos eles rindo até as orelhas, né? Mas como é que fica o outro pilar que eu comentei aqui, eu sei? E vice-versa, a gente não pode chegar também e falar o seguinte, compra o barato do barato, o ticket que você não consegue reemitir e tudo mais, também você vai ter muitas pessoas infelizes. E eu concordo em linha, assim, número gênero que a Daniele falou, e é verdade, entendeu? A gente sempre teve na Transocean o seguinte, do jargão que a gente tem, sempre que a gente encontra os nossos colaboradores, né, os nossos parceiros, é o seguinte, você está feliz? Você está feliz no que você está fazendo hoje? Tem alguma coisa que te aflige? Como é que estão as suas situações? Quando a gente embarca nas plataformas, como é que está a questão do hotel? Igual o Edmar falou, né? Como é que está a sua situação? Como é que estão os voos? E olha que a gente voa pessoas para a Austrália, pelo mundo afora, e às vezes você encontrar aquela situação ideal de maneira que você consegue fazer esses 3 pilares que eu disse, eles funcionaram muito bem, eu quero, sim, trazer um conforto ao meu trabalhador que ficou 28 dias offshore, que ele volte para o lar, junto de suas famílias, em segurança bem, e, ao mesmo tempo, respeitar que a empresa está precisando ainda continuar existindo. Então, nós estamos num momento muito fragilizado, a nossa indústria de óleo e gás está sofrendo um baque enorme, isso é notório, no mundo a demanda por petróleo no mundo ela caiu muito, e isso, com certeza, faz com que todo esse grupo de trabalhadores felizes e humanizados possam nos trazer, nesse momento, também as melhores soluções, né? Em conjunto com todos os nossos parceiros. Excelente, Ricardo. Alguém tem alguma pergunta? Aqui na sala mesmo para o Ricardo, ele tem... Eu achei legal você ter falado da Transocean, porque às vezes a gente não sabe, né, o tamanho da empresa e tal, como é que é trabalhar, esse trabalho offshore e tudo. Achei super legal você ter falado. O quanto Ricardo, desculpa, eu ia só comentar e perguntar uma coisa, né? Eu me lembro, eu não trabalho há tanto tempo assim com esse mercado, né? Mas eu me lembro que no início, antes da crise, lá para 2009, 2010, a atração de talentos era muito ligada ao que você falou, né? De viajar de first class, business class, se eu vou ganhar mais milhas, se eu não vou.
E há um extremo que a gente não via em corporações que a gente fala que são normais, vamos dizer assim, né? Que não tem essa necessidade tão grande da viagem. Então, eu não sei como que está agora, também porque tem posições muito difíceis, né? Que às vezes, que nem você falou, é só um australiano que tem disponível para vir trabalhar naquela posição dentro da plataforma. Então, como que está isso para você aí? Assim, explica um pouquinho. Muito boa pergunta, Edmar. É importante até que todos os nossos ouvintes entendam assim, de uma visão macro, o que a gente viveu, né? Assim, e você remeteu a um ponto muito bom, o boom da nossa indústria do petróleo, de perfuração, do óleo e gás no Brasil, aconteceu lá entre os anos, né, assim, 2006, final de 2006, 2007 até 2012, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, em números, a Petrobras, somente a Petrobras, nesses anos, 2010, ela tinha de plataformas contratadas para perfurar poço de petróleo, 84 plataformas contratadas. Não estou dizendo as plataformas de perfuração, de produção da Petrobras, hein? Só plataformas contratadas de empresas de drilling, que a gente chama as empresas perfuradoras, né? Hoje são 18 plataformas. As taxas diárias, né, de uma plataforma, lá no ano 2010, 2012, giravam em torno de $600 mil por dia a taxa diária de uma plataforma. Hoje, a média é de 180 a 215 mil. Então, nós precisamos, como indústria, nos reinventarmos. Mas o porquê disso aí? O porquê, isso, gente, não procura, não atrele isso. Foi a Lava Jato que aconteceu isso? Não, tem muito mais por trás disso, porque o mercado do petróleo, a commodity, ela é mundial, entendeu? Então, o mercado do petróleo, ele levou a uma queda abrupta do preço do barril do petróleo, e isso levou também, né, a quedas automáticas. A nossa indústria, né, das empresas de perfuração, ela vai ao sabor do mercado de óleo e gás como um todo. Então, o petróleo caiu, quando estou falando 2010, o preço do barril de petróleo estava em 110, 100 dólares de barril. Hoje está em 42. Nós já chegamos a ter, esse ano, chegou a ter preço de barril negativo, ou seja, o produtor estava te dando, pelo amor de Deus, leva, porque eu não tenho onde estocar isso. Tudo bem que foi um dia, um pico lá, mas nós chegamos a ter taxa do barril do petróleo a 12 dólares, hoje está a 40. Isso aumenta ou diminui o apetite das operadoras, eu digo assim, entenda-se como operadoras, aí a Petrobras, Shell, Chevron, pelo mundo inteiro, na necessidade ou não de desenvolver novos campos exploratórios e tudo mais. Afeta a nossa indústria, isso afeta a nossa taxa diária, e isso faz com que nós, em conjunto com parceiros como a Copatur, achamos soluções que entrem dentro dessa nova dinâmica, que é como eu consigo continuar ainda fornecendo transportes, né, para o nosso trabalhador, de uma maneira que ele tenha... A gente não costuma falar, eu não gosto de falar muito a palavra saving, porque dá aquela impressão de você, vamos apertar o cinto aqui, mas é otimizar custo, é colocar o dinheiro no lugar certo, sem detrimento de você dar um conforto ao nosso trabalhador. Então, o foco é, sim, uma pessoa, e eu falo isso por experiência própria, vivei 8 anos offshore, trabalhando 28 por 28, tudo que a gente pensa quando você está na plataforma é o seguinte: eu espero que quando eu desembarco, porque é lá a empresa lá de agência de viagem, teve 28 dias para cuidar do meu bilhete. E realmente é frustrante quando a pessoa desembarca e fala, chega lá, seu ticket ainda não está pronto. Não digo aqui, não estou apontando o dedo e culpando ninguém, mas às vezes tem uma série de variáveis por trás disso aí que afeta. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, sabe, Edmar? Assim, é só entender que, em termos de operacionais, de custos operacionais como um todo, houve uma redução de 1/3, né, do que a gente tinha lá nesses anos áureos, né? A Transocean tinha, naquela época, 13 plataformas operando. Hoje estamos com 3. Muito bem. Respondeu, Edmar? Sim, excelente. Acho que deu para dar uma visão boa assim, de um mercado que não é tão conhecido, né? Tirando quem está na indústria, né? Eu acho que é super interessante a gente trazer um pouquinho de como é isso. Muito bem.
Edmar, você acha que, se a gente for pensar, humanização, save e segurança, qual desses três, em viagens corporativas, o que vem primeiro valorizado pelo mercado, você acha? Essa é fácil, né? É fácil? É fácil. Não, brincadeira, depende do momento, né? Até fevereiro era saving. Agora a gente está aí em segurança. E aí eu espero que a gente passe para ter a humanização, né? Que é um pouco, tá pegando a frase do Ricardo, de colocar o dinheiro no lugar certo, né? Não desperdiçar. E eu acho que isso vai passar muito por a gente, né, acreditar nos colaboradores da empresa, acreditar que eles não querem o mal da empresa. E eu duvido muito assim, que a pessoa, depois que ela se sente parte, que é sua família, que ali ela está, né, a maior parte das horas acordadas do dia junto com a sua família, seja agora online ou não, que ela vai querer fazer mal para o lugar que ela está. Eu acho que é um pensamento muito errado, né, controverso, enfim, mas que a gente vai ter aí para frente um novo mundo, né? E eu acho que as pessoas, acho que a gente está numa situação muito boa para a gente conseguir colocar a luz e mostrar isso para todos. Então, você acha que o mercado, antes da pandemia, ele focava mais no saving mesmo? Não, com certeza, não tenho dúvida. Se não voltar, né? Se a gente não fizer essa reflexão, se a gente não despertar, se o mercado do turismo não despertar para essa mudança e voltar a focar no saving, como que você acha o que você acha que tem que ser feito para que o mercado possa mudar, já que nós estamos compartilhando conteúdo para despertar essas pessoas a essas novas ações? Eu acho que a gente está naquele momento, né? Aquele momento que a gente fala da mudança, né? Quem quer mudar, né? Todo mundo quer que mude, mas ninguém quer mudar. Então agora todo mundo mudou. Agora tem que ver quem vai ficar lá, quem não vai voltar para sua zona de conforto. Porque dentro das organizações é muito fácil, né? A gente vai sair num momento de crise e as pessoas vão falar, eu tenho que gerar saving para minha empresa. Eu não estou fazendo errado, então que cada um se vire aqui para fazer isso. E não me importa com os fornecedores, então minha empresa não vai sair dessa crise, né, melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vai ser muito fácil as pessoas voltarem para esse lugar, né? E aí, assim, eu acho que o nosso papel aqui como TMC, né? A gente tem aí envolvimento com mais de 1.000 empresas de todos os tamanhos e setores, trazer esse tema para o nosso dia a dia, para as negociações, para a hora de assinar um contrato. A gente tem feito aqui algumas ações específicas na hora da gente assinar um contrato que os nossos clientes podem aceitar ou não aquelas cláusulas. E se ele não aceitar, a gente só quer saber por quê. E aí depois a gente vai saber por quê, né? Muito bem. Eu acho que eu vou fazer, assim, continuar na pergunta, esse setor aí com o Eduardo. Vamos lá. Porque o Eduardo, eu estava lendo o currículo dele, e você é escritor de livro também, né? Me aventurei nessa área aí. É negociação, livro de negociação que você publicou? Não, livro de viagens corporativas, né? Então, de gestão de viagens corporativas, exato. Como é que é trabalhar? Porque nós aqui estamos falando para gestores de empresas, né? Pessoas que trabalham em empresas, várias pessoas se inscreveram. Mas você que trabalha em associação, que lida com... Como é que é lidar com um monte de cabeça diferente, né? Para transformar esse mindset? Isso que o Edmar está falando, o Ricardo também pincelou, a Dani falou. Como é que é? Muitas cabeças pensantes, porque na hora... Eu lembro que quando começou a pandemia, a Copastura entrou no movimento de não demissão, né, Edmar? Né? Foi isso aí. E foi criticada, porque como é que não ia demitir, porque o único jeito era demitir todo mundo e tal. E como é que é? Eu achei legal você falar isso, eu acho que é uma super oportunidade de eu falar. Para vocês terem uma ideia, compartilhando aqui da forma que eu sou bem transparente, chegou um grupo de concorrentes que falar para a gente que a gente estava fazendo tudo errado.
que a gente tinha que reduzir jornada, desligar, fazer tudo que todo mundo estava fazendo. A gente falou, mas espera aí, a gente não precisa fazer isso, até se isso não durar, né, muito tempo, a gente não precisa fazer isso. A gente acha que vocês estão no lugar errado, né? Mas, enfim, desculpa, eu continuo aí. Não, é isso mesmo. Então, como é que é lidar com tantas cabeças, né? Lidar com um mercado que ele vem se comportando de uma certa maneira? Eu vou também fazer um comentário, às vezes, eu só atendo a Copastur, agência de viagem, eu só atendo a Copastur. E tem muita gente que pergunta, mas escuta, o que eles fazem lá? Mas como que vocês fazem? Né, Edmar? A gente sempre fala sobre isso. E aí eu falo, a gente tem comitê de gestão, a gente tem fórum de líderes, a gente tem grupo de mentoria, eu vou falando as ações. Mas eu percebo que as pessoas não estão dispostas a fazer tudo que a gente faz. Porque isso demanda tempo, disposição, investimento, não só investimento financeiro, mas o investimento emocional, precisa de investimento emocional, e precisa, sobretudo, de alguém que acredite no que nós estamos fazendo. Porque se não, as pessoas não acreditarem, não adianta, a gente não vai conseguir fazer. Então, precisa de tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é lidar com tudo isso nesse mercado aí, com tanta gente, achando que vai ser fácil, né? Ou que a mudança acontece em curto prazo de tempo. E não acontece, faz 5 anos que nós estamos nessa mudança. Sim, a Giovana que trabalha comigo, a Gisele que trabalha comigo, a gente está numa posição super privilegiada, né? Porque, como você falou, e o meu histórico profissional, eu já tive dos dois lados, já tive em TMC, já tive em grandes corporações também permite também ter esse conhecimento dos dois lados. É interessante porque nesse momento, né, a gente acelerou algumas coisas, mas nesses últimos 2 anos e meio que a gente está à frente da associação, a gente tem feito, né, todos esses grupos se conversarem, né, para chegar a um propósito comum. Então, antes, né, a gente via todos os grupos muito separados, e quando eu falo grupos, são, né, as companhias aéreas indo para um lado, os hotéis indo para o outro, os clientes indo para o outro, e a grande vantagem da nossa associação é que nós somos multissetoriais, né? Então, hoje, se sentar na mesa para discutir o gestor, cliente, né, a TMC, a companhia aérea, o hotel, e para a gente chegar nessas boas práticas para todo mundo. Então, a gente explica, né, e tenta trabalhar a sustentabilidade da cadeia, né, como a gente vai trabalhar. A gente falou aqui de humanização, entra em personalização, né, do viajante, como o Edmar bem falou, mas das empresas também. Então, a gente tem trazido até cases, né, de sucesso de empresas, e existe muito benchmark. Obviamente, né, a gente não discute preço, a gente discute práticas, né? Então, existem muitas práticas que a gente traz. Então, nós temos esses grupos, nós tratamos setorialmente, então as TMCs se conversando, as companhias se conversando e todo mundo sentado junto nas nossas reuniões. Então, acho que a grande vantagem nossa é trabalhar dessa forma multissetorial, levando sempre as melhores práticas. Tem funcionado super. Nesses 2 últimos anos, a gente publicou muito conteúdo que vem dessa grande comunidade que é a Alagev. A gente tem aprendido. No meu ponto de vista, ainda falta muito, né, para o mercado ficar maduro ao ponto de ter essas relações todas transparentes e pensando realmente na sustentabilidade de todo mundo, mas é um trabalho que a gente se esforça dentro desse ambiente, desse ecossistema, junto com outras associações. A gente está com a Abracorp, a gente está com a Amplo na área de eventos, enfim, a gente se fala também, mas acho que é construção conjunta. A gente, nesses últimos 2 anos, tem conseguido, ainda é um longo caminho, né, como o Edmar até falou agora, né, mas a gente vai, como você mesma falou, que ele demora 5 anos para a gente chegar nessa gestão, e a gente espera que essa crise toda dê um empurrão, né, para que isso se transforme mais rapidamente, que as pessoas realmente se sensibilizem e as relações comecem a ser mais sustentáveis, né? Como o Ricardo bem falou, acho que a questão do savings é colocar no lugar certo, né? Trabalhar o propósito das viagens é também uma coisa que a gente sempre fala, e como que cada empresa está trabalhando com isso. Acho que isso começa a mudar
né, a partir de agora. Então, é um pouco do que a gente faz lá e tem conseguido, mas ainda é um longo caminho. Que bom que nós temos bastante coisa para fazer aí, e até ouvindo a Dani falar, nos inspira a trabalhar cada vez mais nesses modelos, né? Muito bem. Alguma pergunta para o Eduardo, gente? Dani, Ricardo, Edmar? Eu acho que o que o Eduardo colocou, ele é muito pertinente, né, no momento que a gente está vivendo, né, mas não esquecer também, né, Eduardo, eu acho que a gente está tendo esse empurrão agora, mas já saber que um dia esse momento vai passar e como vai ser, como costuma dizer no jargão aí, o novo normal, né, assim, como tirar proveito disso, que lições nós vamos levar daqui para frente, né, o que tem funcionado bem nesse momento e que a gente possa vir a praticar, né, daqui para frente, né, que isso é fundamental, né. Super concordo, e o Edmar falou isso também. A gente acredita que vão ter muitas mudanças positivas, ao mesmo tempo que vão ter as pessoas que vão voltar, eu não gosto também de jargão, Ricardo, mas ao velho normal, mas aí existe um negócio que é a seleção natural, né? Eu acredito que esses caras que não andarem para frente, que não tiverem esse mindset aberto, que não pensarem nas pessoas, na segurança e na humanização de seus funcionários, dos seus viajantes, né, acho que vão ficar para trás, né? Então, eu também acredito, eu não acho, né, a gente fala, vamos acreditar na humanidade, eu acredito na humanidade, mas tem empresas que nessa pandemia já estão provando, né, que não vão mudar. A gente vê aí bids, por exemplo, com prazos de 120 dias, com FIIs lá embaixo. Está acontecendo agora, não é? Durante a pandemia, o cara abriu o bid. Então, assim, esse cara não vai mudar, né? Mas esse cara, na seleção natural, vai começar a tirar ele do mercado e ele vai ser forçado realmente a rever as suas práticas. Ou quem atender essa demanda vai ver que ele não consegue sobreviver dentro dessas condições. Então, a seleção natural vale para os dois lados, para quem faz e para quem atende, né? Mas eu acredito, Ricardo, vamos ter esperança aí que as coisas realmente mudem, mas quem não aplicar, acho que vai ficar pelo caminho também. Excelente. Dani, é com você agora. Como que a gente estabelece esse equilíbrio dentro das empresas, né? Falando nesse viés de gestão de pessoas, como que a gente estabelece um equilíbrio entre o save, a humanização e a segurança? Esse é um ponto bem interessante, Kelly, a gente refletir isso. Eu acho que o grande conceito aqui, o grande mindset que pode nos nortear é o de o quanto é o suficiente, né? Não falo nem equilíbrio, mas uma harmonização entre esses pilares para que sejam suficientes as doses para promover a segurança psicológica dos colaboradores, né? É algo muito sutil, mas algo que tem se mostrado muito efetivo também. Um grande case aí de sucesso dentro de segurança psicológica é o da Google, que descobriu lá, por meio do projeto Aristóteles, que, na verdade, a segurança psicológica é o fator, na verdade, de sucesso, definidor, né, diferencial entre uma equipe de sucesso e uma equipe de baixa, média performance. Então, encontrar essa harmonização entre esses três pilares, acho que precisa passar por esse filtro. O quanto eu preciso de humanização, o quanto nesse momento, acho que a fala do Edmar foi perfeita aqui, né? Existem momentos diferentes em que cada pilar desse vai assumir uma priorização diferente. Se nesse momento é a segurança, perfeito, vamos colocar um pouco mais, né? Ainda que não fique em equilíbrio, perfeito, mas em harmonia com o que o meu colaborador precisa nesse momento para se sentir seguro para performar. Isso não sobra recurso, né? Se ele precisa ir para uma viagem em que ele não se sente seguro, não sobra recurso psicológico, não sobra recurso emocional para que ele possa desenvolver um bom trabalho lá. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter aí como empresa de fornecer condições para alta performance. Não é a viagem pela viagem, é o propósito dela, e eu dar condições para que a pessoa performe e faça um bom trabalho. Senão, poxa, invisto menos, foco mais em saving, mas também produzo menos com essa viagem. Vale a pena? Né? Então, olhar com esse mindset, com esse filtro de harmonia para segurança psicológica, acho que é um bom caminho, Kelly. Ô, Dani, você fala para mim o que você falou do Google aí de novo.
Tem gente me perguntando aqui. Fala para ela repetir o negócio do Google. Tá bom. A Google fez um estudo que se chama Projeto Aristóteles há alguns anos e comparou as equipes dela que tinham alta performance, as que, né, ali entregavam mais, melhores resultados, otimizavam recursos e tudo isso, e as equipes, mais ou menos, né? As equipes normais, digamos assim. E chegou à conclusão que o fator decisivo ali de performance era o quanto as pessoas se sentiam seguras psicologicamente, ou seja, não precisavam gastar energia e tempo delas com um ambiente tóxico, com hipercompetitividade dentro da empresa, com qualquer fator do ambiente ou do clima que fizesse com que ela precisasse desperdiçar recursos dela, recursos pessoais, ali emocionais e cognitivos até, com outros fatores, que ela pudesse simplesmente ficar mais livre para focar no próprio trabalho. Então, quanto mais a gente, como empresa, consegue favorecer essas condições, né, tira o foco do que está fora, deixa a pessoa poder se concentrar no melhor que ela pode fazer, a gente cria essas condições. E isso, quando a gente fala de viagem corporativa, é essencial, né? Você acha que as empresas têm investido em bem-estar psicológico dos funcionários? A segurança, olha, eu me surpreendi com vários cases aqui durante a pandemia, né? No começo foi tudo muito estranho, todo mundo descobrindo ainda como faria. A gente viu de tudo, né? Empresas que eu vou manter minhas portas abertas, ainda sem saber como isso vai acontecer, colocando em risco o colaborador, e algumas, diga-se de passagem, se queimaram, até mesmo com o mercado, né? Ao ter esse tipo de postura, ou demitiram as pessoas ou suspenderam remuneração, enfim, já como primeira medida. E, por outro lado, a gente viu empresas com práticas fantásticas de, peraí, deixa eu ver como é o home office do meu colaborador, ele tem espaço em casa? A família dele tem um espaço adequado? Ele tem estrutura física? E algumas empresas deslocaram, sei lá, cadeiras, né? Deixa eu cuidar da ergonomia do meu colaborador, ele vai ficar um tempão em casa. Deixa eu tirar um pouco esse tipo de preocupação e deixar ele livre para entregar. Eu vi empresas que, olha, vamos combinar entregáveis, né? Você tem esses resultados para entregar, a gente foca nisso. E, por outro lado, eu vi empresas também que ficam tirando foto, de verdade, assim, que a pessoa precisa tirar foto a cada instante lá por meio de aplicativo para comprovar que está trabalhando. E aí, colaboradores que só tiram uma foto também, né? Porque aí fica tão revoltado que só tira a foto e não entrega. Então, eu acho que essa grande transformação que a gente passou serve muito para isso, para a gente pensar em propósito, o que realmente importa, e ir para esse novo mundo que o Ricardo coloca, com essas lições realmente, né? O que eu, RH, o que eu, empresa, posso fazer para gerar isso, esse ambiente que realmente dá resultado, focar menos em controle, menos ali em micromanagement e mais em dar condições para que eu falo, pelo menos não atrapalhar os meus talentos de entregarem um bom trabalho. Já é um bom caminho andado aqui, né, Kelly? Como são as empresas? Como que você acha que são as empresas que passaram melhor essa pandemia? Certamente as empresas que conseguiram focar um pouco mais em humanização. Esse é um momento que exigiu da gente, né, se a gente fosse pensar ali nos 3 pilares que a gente está provocando aqui, as empresas que conseguiram humanizar. Gente, a gente está vivendo uma crise sem precedentes históricos, né, falando em termos de história de humanidade. As pessoas precisaram ser amparadas, elas precisaram ser cuidadas. E as empresas que conseguiram demonstrar esse tipo de atitude, poxa, mães e pais que de repente se viram tendo que cozinhar, limpar a casa, ser o professor, cuidar do filho e performar, adaptar-se ao mundo digital, gerir equipes à distância. Gente, uma série perderam suas liberdades de ir e vir, tudo isso ao mesmo tempo. As empresas que se mostraram mais acolhedoras, mais humanas, com certeza fidelizaram aí seus colaboradores para a vida, né? Isso que o Edmar trouxe, de, poxa, eu não vou querer o mal de uma empresa que cuida de mim e da minha família. Pelo contrário, eles me ajudaram num período super difícil. Como eu não vou retribuir isso? Certamente esse engajamento vai fazer muita diferença por toda a jornada do colaborador. Então, as empresas que melhor se saíram foram aquelas que conseguiram focar nisso, na jornada do meu colaborador, inclusive durante a pandemia. Como eu posso diminuir a dor, como eu posso
tornar o ambiente de alguma forma mais leve e mais favorável para ele. Muito bem, Dani. Estamos aí entrando na nossa reta final aqui do nosso bate-papo. Muita gente fazendo pergunta, muita gente participando, gente mandando beijos a todos. Muito bom. Ô, Ricardo, agora é com você. Pode falar. Eu acho que deve ter um bocado de gestor de RH participando aqui do nosso bate-papo. E os gestores de RH, eles passaram por maus momentos, né? Agora na pandemia, meio sem saber o que fazer, né? Lidando com um monte de imprevistos e de variáveis incontroláveis. Que conselhos você daria para um gestor de RH que quer começar um processo de humanização dentro da sua empresa? Às vezes eu acho, eu não sei se você concorda comigo, acho que a Dani, o Eduardo também pode falar, vamos deixar o diretor de fora, mas eu acho que, às vezes, os RHs, eles não são escutados, né? Eu trabalho muito com isso também, às vezes as pessoas me falam, mas não me escutam, eu até quero fazer alguma ação para eu privilegiar as pessoas, mas o meu diretor só quer ver o dinheiro, só quer ver o custo. Que conselhos que você daria para esses gestores de RH, Ricardo? Eu vou dizer, né, mesmo embora a Transocean seja uma multinacional, né, presente basicamente em todos os países onde a gente desenvolve nosso trabalho de perfuração, mas aqui tem uns conceitos que eles são básicos, que independente do tamanho da empresa, né, como o próprio Edmar falou, seja ali na padaria da esquina, seja independente da quantidade de colaboradores. Um ponto que é importante nesse processo de humanização é você ter alguns conceitos que eu diria são até simples. Primeiro, é uma comunicação transparente com o seu colaborador. E nesse processo, né, assim, obviamente, eu posso dar aqui um exemplo da nossa indústria de perfuração offshore, né, os trabalhadores estão ficando aí 28 dias embarcados, e durante a pandemia foi determinado pela empresa, e também até em linha com a própria Anvisa, o Ministério da Saúde, que esses colaboradores, né, precisariam passar por um período de quarentena. E essa quarentena, eu estou falando, é a quarentena no hotel, e confinados, até a gente entender, né, e nós estamos falando do início da quarentena, ainda o Brasil não tinha aquele teste PCR, ou mesmo teste rápido que seja, para a gente aplicar na tripulação. Então, a gente dependia de ficar 14 dias com o pessoal no hotel, fazendo esse monitoramento para a gente identificar. Mas como que você humaniza esse lado se você não tiver uma comunicação transparente com o empregado? Porque esse é o grande ponto, né, que toda a organização, independente do tamanho, seja você e seu filho na empresa, seja uma empresa com 5, 10, 200 mil, tem que haver essa comunicação transparente. Nós temos que considerar que os nossos colaboradores, eles são mentes pensantes e que possam também contribuir na solução dos problemas. Eu sempre levo comigo um ditado que é o seguinte: a gente nunca sabe demais que não pode aprender ainda um pouco, e nunca sabe de menos que não possa ensinar. Então, o seguinte, vamos dar valor, vamos levar, quando a empresa tem um problema, tem uma situação meio delicada, você quer, opa, peraí, meu amigo, agora eu não posso te dar mais aquele business class, vou te colocar na classe econômica. Mas, ao invés de simplesmente falar, é assim que vai ser agora, porque a situação não está fácil economicamente, chame os seus colaboradores, explicam o problema, mostrem a ele, não tenha receio, mostrem a ele, está aqui a nossa situação, está aqui o nosso balanço, está aqui a nossa queda de faturamento de 60% nos últimos anos. Esse é o tamanho do nosso problema e vamos equacionar ele junto. Nós temos hoje uma força de trabalho engajada porque nós levamos essas informações até eles. Quem não gostaria de viajar para a Austrália, pelo menos numa classe business? E nós temos alguns deles, não são muitos, mas indo para a Austrália na classe econômica.
Então, é agradável para o empregado? Não, mas ele entende como sendo, neste momento, a parcela de contribuição dele para a gente sobreviver a este tsunami, né? E momentos áureos, eles sabem muito bem disso, eles viveram. Então, a minha mensagem para o gestor é o seguinte: primeiro, né, tenha essa comunicação transparente com seus colaboradores. Vocês vão se surpreender com excelentes ideias e soluções vindo de pessoas que você talvez nunca imaginasse. Então, a gente tem que ser aberto a escutar, aprender e implementar juntos isso. Quando o colaborador ele está engajado na solução do problema, o comprometimento dele é 100%, porque ele faz parte daquela solução. Ele se sente reconhecido, ele deu a contribuição dele, né? Então, é assim como é a minha mensagem, né, para os gestores, Kelly. Muito obrigada. Estamos entrando aí, então, na reta final do nosso bate-papo. E eu queria que cada um tem 1 minuto para cada um dar suas considerações finais para a gente encerrar. Vamos começar por Eduardo Murad. Vamos lá, já queria dar um pitaco rapidinho aqui nesse 1 minuto. Tá. O que o Ricardo falou é super legítimo, e aí eu trago isso para o gestor de viagens, que é o cara que cuida de viagens da empresa. Tem que estar conectado com o RH. E a mesma mensagem que o Ricardo deu para o RH vale para o gestor. Se comunique com o seu viajante e se comunique com o RH, porque, como eu falei no começo, são silos. E aí RH cuida de uma coisa e viagens de outra, e tem que estar muito junto, né? O RH sabe quantas viagens o maior viajante dele viaja no ano. O cara faz 20 viagens no ano e ele está super estressado, e a RH não tem essa contagem. Então, vamos conversar. Eu vou trazer um case rápido aqui, né, falando de clima organizacional, que a Dani falou aqui agora. Eu estava conversando com uma empresa de expense management, que é uma empresa de gestão, que vende sistemas de gestão de custos de viagens, né, um sistema automatizado. E quem ligou procurando a solução não foi nem o gestor de viagens, nem o TI, foi RH. Porque na pesquisa de clima, o item que tinha maior reclamação era a prestação de contas, que o cara voltava de viagem já estressado e tinha que fazer prestação de contas. Então, olha que coisa incrível, né? O gestor devia se ligar, saber disso e ir atrás, mas a porta de entrada foi o RH. Então, prestem atenção nesses movimentos e, como o Ricardo bem falou, se conversem, gestor com RH e todos eles com os viajantes. Acho que essa é a minha mensagem final aqui para vocês. Obrigada, Eduardo. Foi maravilhoso estar com você. Fica aí, viu? Fica aí. Ricardo Marinho. Opa, do meu lado aqui, muito obrigado. Em linha até com o Eduardo falou e complementando, tudo isso que eu falei que se aplica, né, da comunicação com os colaboradores, aplica também a todos os fornecedores, né? E praticamente vocês, gestores de viagem, tentam não serem parceiros, mas serem aliados, né? Ter essa aproximação, procurar essa abertura nas empresas, de entender como que é a dinâmica da empresa. Uma vez que você entender o problema da empresa, você também vai poder participar, ser parte dele, sugerir soluções que venham de encontro, né, aos objetivos da empresa. Então, isso é muito bom, né? Ou seja, minha mensagem fica aqui, canal de comunicação ele tem que ser aberto, transparente, íntegro, né, para que todos cresçam juntos, né? Nós temos que sobreviver nesse momento juntos, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado para vocês, né, pela atenção também e pelo convite, mais uma vez, Kelly e Copastur. Obrigada, Ricardo. Fica aí, tá? Foi ótimo. Estou aqui. Dani, fala aí conosco, deixa o seu recado. Bom, vou pegar emprestada a frase da Brené Brown. Ela diz o seguinte, que algumas vezes o simples fato de a gente humanizar os problemas lança uma luz importante sobre eles. E esse é o meu recado final, né? A gente não encarar os problemas simplesmente como problemas, mas entender como eles afetam as pessoas dentro da nossa organização. Se a gente tiver esse olhar, como o Ricardo bem colocou, ouvir ali por meio de uma comunicação transparente, ouvir mais as pessoas, ou seja, humanizar esse problema, a gente pode encontrar caminhos novos para um novo mundo, que a gente ainda desconhece as regras. Então, mais do que nunca, humanizar, cocriar, compartilhar, faz todo sentido nesse mundo em transformação que estamos vivendo. E quero agradecer também o carinho, o convite, esse momento gostoso de compartilhar aqui. Eu amei. Muito obrigada, queridas. Obrigada, Dani. Um beijo bem grandão. Edmar Mendonça.
Bom, eu queria agradecer todos os participantes, todo mundo que participou, doaram o seu tempo. Espero que tenha sido um tempo de boas reflexões. Então, eu queria, assim, só um pouco mais do mesmo, né? Acho que todo mundo tem que ser genuinamente interessado nas coisas, né? Senão a gente, hoje, com o número de coisas que a gente tem, que a gente pode fazer com tecnologia, se a gente não for genuinamente interessado pela transformação das pessoas e acreditar também na humanização e nas pessoas, né? Que todo mundo pode ser, tem lá um potencial e pode ser transformado, eu acho que esse é o caminho. E eu falo muito aqui, né? Falo brincando, com o momento que a gente está, né? Tirem suas máscaras dentro das empresas, né? Não existe profissional, pessoal, enfim, é uma coisa só e todos são pessoas. Muito bem, obrigada, Edmar. Fica aí, tá? Então, eu queria fazer um resumão do que foi esse nosso bate-papo, das coisas talvez mais significativas para quem está nos assistindo. O Edmar terminou, né, o nosso bate-papo dizendo que a gente precisa acreditar na mudança do ser humano e que a gente precisa estar genuinamente interessado no ser humano. Eu acho que, para isso, junta com aquilo que o Mal falou no início da manhã, nós precisamos cultivar o estado de presença, estarmos presentes em todas as relações, né, com as pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, com os familiares, em todas as relações. Uma outra coisa que eu achei interessante foi a Dani, que ela falou, olha, a gente precisa humanizar os problemas. E, no final das contas, ela quis dizer que a gente precisa ser humano e tratar a gente como gente. O Eduardo falou algo incrível. Ele falou assim, abaixa a cultura de silos. Não sou eu, somos nós. Né? Então, não é porque eu sou de um departamento e não sou de outro que eu não posso ver um problema e dar uma opinião, né? E propor uma solução. Então, os silos, se a gente consegue acabar isso existe muito dentro de empresa, né? Tudo departamentalizado, todo mundo na sua caixa, eu acho que a gente dá um salto incrível. E, por último, eu quero chamar aqui os insights do Ricardo Marinho, em que ele falou que a comunicação transparente é uma coisa muito importante, que o colaborador é um ser pensante, e terminar com a frase que ele falou, nunca se sabe demais que não se possa aprender, e a gente nunca sabe de menos que não possa ensinar. Foi incrível. Muito obrigada. Até o próximo Transforme-se. Eu acho que vou ter mais, né, Edmar? Eu acho que agora isso foi só um ensaio. A gente só ensaiou aqui. É só o primeiro. Vamos fazer muito mais. Agradeço a todos que estiveram presentes na nossa sala. O conteúdo vai estar disponível durante 7 dias. Estamos todos disponíveis para responder perguntas. Você manda lá uma mensagem no site da Copastur, se a gente não respondeu alguma coisa. E eu agradeço a presença de todos. Quem vai terminar é a Larissa. É isso mesmo, Larissa? Ou não? Obrigada. Muito obrigada a participação de todos. O evento foi incrível. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Esse podcast é apresentado pela Copastur.